Olá, bem-vindos. Agora é o quarto chamado global do programa digital da Aliança de Justiça para os Religiosos para o Fórum de Alto Nível Político de 2025 para Desenvolvimento Sustentável. Cada vez que eu falo esse nome, o nome fica mais comprido, mas eu agradeço a todos vocês por entrarem, por participar. Nós temos um grupo maravilhoso de delegados que vêm de todos os lugares. Então, nós temos muitos parceiros em todo o mundo e nós continuamos na nossa jornada e nosso preparo para o Fórum de Alto Nível Político em julho. E hoje nós voltamos depois de ter uma nova experiência em uma exploração independente e trabalho independente para seguir um fórum independente que aconteceu em cada uma das suas regiões respectivas nos últimos 2 meses. Então, o nosso tempo juntas vai ser dedicado a ouvir as nossas diferentes experiências, seguindo esses fóruns diferentes, cada um é um passo em direção à fundação do Fórum Global que nós estamos preparando em julho. Antes de entrarmos em todos esses detalhes, como a gente vai fazer toda vez que nós juntamos, nós vamos fazer então uma curta oração. Vamos orar. A liderança é difícil de definir. Deus, que sejamos nós a definir a liderança com justiça. A liderança é como uma mão cheia de água. Que sejamos as pessoas que conseguimos compartilhar com aqueles que têm sede. Liderança não é olhar e corrigir. Lembremos que tem a ver com escutar e conectar. Liderança não é dizer para as pessoas o que elas devem fazer, que nós descubamos o que as pessoas querem. Liderança tem menos a ver com o poder do amor e tem mais a ver com, não, menos com o amor do poder e mais a ver com o poder do amor. Conforme nós temos esse papel de líderes, vamos ser afirmados pela liderança que nós observamos no Cristo. Vamos andar nos passos de Cristo e aqueles que vão segui-lo. Que a nossa paixão seja a compaixão, que a nossa força seja o amor e que a nossa maior vitória seja a recompensa da paz, liderando que a gente não deixe de seguir amando e que a gente nunca falhe nesse amor. Amém. Obrigada a todas e todos, bem-vindos. Vocês veem que a gente pegou esse tema de liderança na nossa oração hoje, porque conforme a gente continua nessa estrada, conforme a gente está indo em direção a esse Fórum de Desenvolvimento Sustentável, nós vamos estar tendo cada vez mais um papel de liderança conforme vocês se preparam a ser aqueles que vão oferecer o seu insight e suas observações e suas análises e também as boas práticas.
e vocês vão ser líderes que vão contribuir para a conversa de uma forma ativa e significativa. Por isso que nós falamos sobre esse tópico de liderança hoje. Então, mais uma vez, vamos rapidamente revisar o nosso plano para hoje. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma checagem de algumas tarefas que todo mundo tem feito e trabalhado, ajudando a fazer o contato com a rede da sociedade civil, que está monitorando o progresso em relação aos STGs, e também outras tarefas que nós estamos continuando a trabalhar, que é tentar se juntar à equipe de revisão voluntária que vai responder ao progresso dos seus relatórios do governo em julho. Então, vamos ver como é que cada um está se virando com essas tarefas e depois nós vamos compartilhar reflexões que cada uma de nós pode ter do, do Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável. E, finalmente, como nós fazemos, nós vamos olhar para frente para duas tarefas que vão vir, que é refletir sobre os relatórios de progressos que foram submetidos pelos membros da sociedade civil do seu país, dos SDGs, e isso tem a ver com as sessões anteriores, porque quase todos os governos, pelo menos, teve um relatório no passado. Então, temos relatórios dessas sessões do passado, da sociedade civil, e depois a outra tarefa é, obviamente, o que nós vamos olhar é continuar a pensar e planejar como cada um de nós vai contribuir para esses eventos que a gente chama de laboratórios SDG, que vai acontecer depois do fórum em julho. São os ODS em português, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, SDG. Então, como que a gente faz o contato com essas sociedades que estão monitorando esse progresso nos diferentes países nossos? Então, como vocês devem se lembrar, nós estamos, nós temos links para algumas redes ativas possíveis que estão operando em cada um dos seus países, e nós sabemos do nosso último chamado, quando nós estávamos verificando isso da primeira vez, alguns de vocês fizeram esforços enormes e descobriram que algumas redes não estão ativas, outras não estão respondendo. Então, vocês estavam tentando redes adicionais ou estratégias diferentes para tentar entrar em contato e ter alguma resposta às suas perguntas entre o nosso último chamado e hoje. Então, eu quero saber e verificar mais uma vez com todos vocês. Que têm tentado esses contatos e saber se tem alguma atualização, se teve algum progresso ou se ainda estão lutando para se comunicar. Então, a primeira pergunta que eu estou fazendo para todos vocês hoje é: nós temos algum sucesso? Nós conseguimos entrar em contato com algumas dessas redes que estão operando, pelo menos no passado, estão operando nos nossos respectivos países. Então, eu vou parar agora de compartilhar a tela para que eu tenha a oportunidade de ver se tem alguém que gostaria de falar
E se você tem alguma coisa para compartilhar como resposta a essa pergunta, se você está com a sua câmera ligada, você pode levantar sua mão humana, ou se não estiver desligado, você pode usar a mãozinha digital que você pode encontrar. Tem lá o botão de levantar a mão, é uma imagem de uma mão, ou se você não enxergar isso. Talvez você tenha que olhar o botãozinho de mais que tem os três pontinhos e aí procurar por reações e ali embaixo de reações vocês vão encontrar um botãozinho que vocês podem levantar a sua mão digital. Se qualquer coisa falhar, você pode abrir o microfone e dizer eu quero falar. A tecnologia não deve ser uma barreira para qualquer um que tenha a vontade de compartilhar qualquer coisa. Então vamos lá. Tendo dito tudo isso, todas essas instruções, eu gostaria de ouvir de todos vocês como que estão os seus esforços para fazer contato com essas sociedades eh, tem alguém que tem alguma experiência nesses novos contatos que gostaria e poderia compartilhar conosco? Eu estou vendo a mão da Abby. Bom, saudações a todo mundo. Nós estamos na Nigéria. Desde a solicitação, eh, nós recebemos um e-mail, pelo menos de um. O e-mail sugeriu que eu vou ser convidada para entrar na conversa quando for a, a época certa. Eu não recebi mais nada, mas foi isso que eu recebi. Ótimo, muito obrigada. Qual foi a rede que respondeu e dizendo que eles iam mandar um e-mail? Qual foi a. Eu vou ter que verificar no meu e-mail e retorno a você. Perfeito, ótimo. Para que eu possa rastrear aqueles que deram sinal de vida e para saber que eles estão ativos e que tem alguém lá monitorando a caixa postal. É bom saber, mesmo se forem, se as respostas são lentas, é bom saber que tem isso já é uma atualização que ajuda. Mila, por favor. Saudações para todos. Eu contactei através da NGOS, eles responderam do Reino Unido, desculpe, da Finlândia. E a Finlândia está organizando a Comissão Econômica da Europa. É o mecanismo de engajamento da sociedade civil. Então, eu fui convidado pela secretária Silvia, e no mês passado nós tivemos uma reunião, e no mês que vem nós vamos ter outra reunião, no dia 22 de maio. É excelente, excelente. Bom, isso é as- o mecanismo regional da sociedade civil. Eles vão estar preparando um input, um relatório para toda a Europa, ou ou vão ter grupos menores para cada país? Isso é somente para Alemanha. Nós eh, somos diferentes, 7 membros de diferentes ONGs. Muito bem. Ótimo. Na reunião nós fomos 6 membros. Excelente, excelente mesmo. E o que vocês conseguiram fazer na primeira reunião?
A primeira reunião foi mais de compartilhar com os outros, e foi uma coisa de compartilhar e-mails com os outros. Dois membros também leram um relatório, se eu entendi bem. Excelente. E parece que isso era bem familiar a alguns dos relatórios que nós temos circulado aqui dos últimos anos. Siga em frente. Isso é maravilhoso. Muito bom que você conseguiu fazer essa conexão. Obrigado, Milam. Irmã Ida, por favor, vamos compartilhar. Eu vou falar em espanhol, por favor. Oi a todos. Eu não recebi nenhuma notificação das redes civis que estão na lista, mas eu recebi alguns e-mails de, da União Democrática Internacional da Bruxelas e eu fui convidada a participar de uma reunião para preparar o relatório para a rede da sociedade civil da África do Sul. E eu falou que eu queria escutar. Eu não tenho muita experiência e meu inglês não é tão bom, mas no final era só eu com essa pessoa que também falava italiano. Então, no final, nós estávamos compartilhando a experiência daquilo que está acontecendo na África do Sul e nós estamos esperando eh, uma união, um sindicato que não pôde vir e no final das contas, muitas perguntas foram feitas que eu respondi e ele falou: Bom, muito bem, eu vou preparar o relatório e no final nós vamos enviar para você e ver se você pode compartilhar com outras pessoas que têm mais experiência do que vocês. E é isso que nós fizemos. Eu tive sorte. Nossa, Ida, incrível, que bom. Então, realmente, muita sorte que você pode descobrir alguém com quem você pode comunicar. É incrível pensar que essas equipes VNR, estão representando a sociedade civil de um país todo, e as pessoas não estão cientes dessa oportunidade de participar. Então, você acaba estando num grupo muito pequeno que vai estar preparando a contribuição, mas eu espero que isso encoraje você a saber da importância da sua observação e seus insights, e muitas vezes eh, as pessoas não sabem dessas formas misteriosas de como conseguem ter uma voz. Então, tem muito poucos de nós que estão prontos para participar dessa oportunidade. Eu estou feliz que você pode fazer a sua contribuição e eu espero que mais pessoas se juntem a você. Mas que bom que você está lá. Então, não é só o governo que vai falar para a África do Sul. Então, isso é maravilhoso. E eu espero que o pessoal do sindicato vá participar e talvez outros, conforme a gente chega mais perto do fórum, mas maravilhoso, isso é muito bom saber. Agora eu vejo a mão da irmã Rita levantada. Minha irmã Rita, por favor, prossiga.
Vocês escutam a minha voz? Vocês me escutam? Sim, escutamos. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia. É, a última vez que eu falei foi difícil. Pude falar com o grupo que teve a reunião geral. Eu escrevi e no final das contas eles me escreveram, vão me incluir no WhatsApp. Eles mandaram o resultado da região e eu fiquei muito tocada com isso, com SGDG número 3. E ela fala do comitê e muitas ONGs e organizações da sociedade civil têm lutado contra o abuso de crianças e são a maior parte são mulheres. Então, eu posso dizer para vocês que às vezes eu tenho pena do que está acontecendo, mas essa organização é muito ativa e muita coisa ainda precisa ser feito na Nigéria. Porque tem muitas coisas que nós não ouvimos falar e muitas vezes as vítimas não são conhecidas, muitas vezes as pessoas desaparecem e apenas algumas organizações que vão fazer com que as pessoas possam participar, mas eu acho que o SDG número 17, que é fortalecer e revitalizar o desenvolvimento sustentável, o meu governo não é transparente nesse aspecto. E a conservação, conservar e os recursos marinhos. Nós estamos falando sobre plásticos e nylons. Muita coisa tem sido dita, mas pouco tem sido implementado. Então, nós estamos vendo o que que o governo pode fazer numa implementação eficaz, porque esses itens não são degradáveis. Então, nós vamos ter uma reunião na semana que vem. Eu fui convidada e vai ser um prazer, porque o que eu queria compartilhar a- o aumento da insegurança. Então, algumas pessoas religiosas foram assassinadas e todos os dias você ouve desse tipo de crimes. E o que que os governos estão fazendo? Nada. E esses sequestros, essas inseguranças continuam acontecendo. E nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Agradeço muito.
Eu estava organizando aqui, as configurações da sala. Obrigada. Estou muito feliz que você conseguiu fazer contato com a equipe. Parece que já estão bastante bem organizados, tendo refletido em cada um dos ODCs que vão ser relatados. Então, isso é muito bom. Os nigerianos são muito bons em escrever relatório. Bom, isso já é uma parte bem importante daquilo que está acontecendo nas Nações Unidas. Então, isso é muito bom para a participação num espaço. É um ótimo lugar para começar e para organizar seus pensamentos como um grupo de antemão. É um trabalho excelente. Então, estou bem animada que você está participando disso. Bom, eu espero. Eles escrevem relatórios, mas é só isso. É só o relatório. É isso aí. Bom, você se falou que eles estão eh, fazendo uma reunião, sim, na semana que vem. Na semana que vem. E você vai poder participar? Sim, eles permitiram que eu participe. Ótimo, notícia ótima. Então, continue o excelente trabalho. Tem mais alguém que tem alguma coisa para compartilhar sobre a sua tentativa, tenha sido ela bem-sucedida ou não? Alguém tem alguma coisa para compartilhar sobre conectar com a equipe da sociedade civil no seu país? Sim, eu quero compartilhar. Nós registramos, eu recebi um e-mail dizendo que eles vão ter uma reunião no dia 15 de maio para discutir essas coisas. Então, eu espero participar no dia 15 de maio. Então, essa é a minha atualização. Ótimo, maravilhoso. Tem mais alguém aqui que quer entrar na equipe da Índia que não recebeu esse recado? Senão, a gente vai tentar mandar o convite. Tem alguém que precisa de, de um convite compartilhado da Índia? Com licença, Tereza, eu não pude entrar trabalhando no meu país, da Nigéria. Eu acho que eles estavam pedindo para eu pagar alguma coisa, então eu saí. Então, eles não estão aceitando novos membros. Eu tenho um novo e-mail e eu vou ter uma reunião no dia 15 que eu vou participar. Ótimo, se eu entendi bem, isso vai ser a mesma reunião que a Sister Rita estava falando, é isso mesmo? Perfeito, perfeito, muito bom. Eu estou feliz de saber que tem alguma conexão funcionando. Desculpa sobre a dificuldade de conectar com uma rede local, mas eu estou feliz que você está conectado com a equipe que vai responder e feliz que os seus esforços produziram esse resultado no final das contas. Eu vejo que tem uma pergunta no, no, sobre receber um convite
dos grupos, os outros interessados, os NGOS, que as pessoas têm mencionado. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco, mas agora eu quero ouvir da irmã Norma. Norma, por favor, siga em frente. Vocês me escutam? Vocês me ouvem? Bom dia, é um prazer. Eu sou nova, muito nova nessa experiência. Eu acabei de botar ou colocar o meu nome, mas eu pude ouvir a última gravação. Então eu acho que eu estou. Eu entendo que nós precisamos entrar num grupo para avaliar os ODCs no nosso país, e eu suponho que isso, que tem uma organização devotada a essa tarefa, mas eu não consegui encontrar. Mas eu já falei com congregações que estão interessadas em fazer uma contribuição e oferecer as suas opiniões. É isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos preparando uma espécie de questionário com várias perguntas, principalmente relacionadas aos ambientes, água, direitos humanos e mais especificamente sobre inclusão, perda de direitos. E outro aspecto é o ODC número 3 de boa saúde. Então, eu não posso te dar um relatório mais amplo, mas eu posso dizer que eu já contatei três organizações e é muito ver que são principalmente mulheres que são interessadas nesses tópicos e temos um fluxo bom de informação. Nós temos compartilhado análises ótimas, então eu acho que isso, na verdade, pode ser muito bom. É isso que eu posso compartilhar com vocês. Muito obrigada e saudações para todo mundo. Maravilhoso, essa é uma notícia muito boa. Eu estou muito feliz que você está conosco e você pôde voltar para a gravação e se familiarizar com os nossos planos, com o nosso progresso. E você pode continuar essa jornada conosco e fazer essas conexões com outras no seu país que estão prontos para ter uma voz forte nesse processo, que isso é muito bom saber. Então, eu acabei de colocar na caixa de bate-papo o link para qualquer pessoa que não pôde eh, participar, a equipe que vai criar a respostas durante o fórum. Então, isso foi muito importante. Se você ainda não completou esse formulário, por favor, complete hoje. Não espere mais um dia, conforme você ouviu de algum dos outros que já entraram, os grupos estão se encontrando em breve, e eu acho que muito do trabalho vai acontecer rapidamente. Então, nós não queremos perder essa oportunidade. Então, o link está aí. O link está em inglês e espanhol, mas o link é o mesmo.
Então, se alguém precisar de ajuda, se alguém tiver alguma pergunta sobre esse fórum, se tiver alguma coisa, me fale comigo, eu respondo qualquer pergunta para assegurar que você pode mandar esse formulário. E se tiver alguém que já enviou o formulário, mas você não ouviu nenhuma resposta, isso provavelmente viria do nome de grupos ou outros interessados, ou então isso poderia vir de um grupo com um nome como, por exemplo, Mecanismo de Engajamento da Sociedade Civil, porque todos esses grupos têm nomes muito longos e complicados. Mas se você receber um e-mail assim, esse pode ser o convite de participar. Então, essas seriam mensagens para procurar. Mas se você completou o formulário e você não receber nenhum e-mail de um desses grupos, e você ainda está esperando algum tipo de convite para encontrar a equipe, aí, por favor, isso seria uma boa hora de levantar sua mão e me avisar, e aí nós poderemos fazer uma conexão com os organizadores desses grupos e nós podemos ver se tem uma mensagem chegando e talvez a mensagem não tenha chegado, mas vai ser muito bom para fazer alguma coisa e entrar no grupo conforme esse grupo começa a compartilhar o seu relatório. Muito bem, vamos então voltar à pergunta do Oscar. E se eu entendi bem, você vem de El Salvador. Então, por favor, você pode me avisar? Você pôde completar o formulário e você ouviu falar alguma coisa do grupo organizador? Bom dia para todo mundo, saudações de El Salvador. Eu não, ainda não preenchi o formulário. Bom, eu não recebi o link. Foi isso que eu coloquei na caixa de bate-papo. Então, eu não recebi nenhuma informação de nenhum grupo ou instituição como resposta. E mas eu recebi um chamado de uma ONG que está trabalhando com café e tem uma relação com os ODCs. Eles estão trabalhando com ecologia, política, comunidades, organizações de comunidades. Daqui a 15 minutos eu posso ter uma comunicação direta com a secretária da ONG. Eu sei que tem uma pessoa que está revisando o propósito dos ODCs e eu mandei uma mensagem para a Norma para verificar se ela pode descobrir algumas informações. Essa notícia é bem recente. Obrigada. Parece que você tem uma conexão e você pode nos falar o nome do grupo com a qual você se comunica? Se chama UNES. Eles têm um site e o nome completo é
unidade de ecologia para El Salvador, é a unidade nacional para a ecologia de Salvador, se a gente for traduzir rapidamente. Então, eu verifiquei o que foi enviado, por exemplo, o desenvolvimento sustentável. Eles se definem como uma ONG que luta pela proteção do ambiente em El Salvador, nacional e regional, e tem diferentes tópicos nos quais eles estão trabalhando. Então, quando eu contato eles, eu pergunto se eles têm informação em como fazer um follow-up no progresso. E aí eles disseram que iam me colocar em contato com a secretária. Então, assim que eu tiver a informação, obrigada. Sei que vocês podem formar uma equipe forte. Não sei se tem mais alguém de El Salvador hoje no chamado, mas se sim, a gente espera que todo mundo possa se juntar em qualquer reunião que vocês possam ter ou conectar todo mundo. Eu vou atualizar vocês. Agora quero ouvir o Babu. Eu estou trabalhando com a correlação para a Índia. Nós temos reuniões e nós identificamos, nós trabalhamos com mulheres, líderes religiosos, crianças. Esses são alguns dos assuntos, principalmente a legislação que tem a ver com liberdade. Isso é o método. Nós também temos uma reunião para promover o ambiente. Então, tá cortando a transmissão dele, tá entrecortada e não estou conseguindo ouvir bem. Então, tem vários desafios e esses desafios nós estamos trabalhando com isso. As pessoas precisam migrar, então nós temos organizações. Desculpe, realmente
Nós temos planos para implementar a longo prazo. Esses são alguns dos passos que nós estamos fazendo aqui e nós estamos trabalhando muito a sério nesses ODCs, ODS, desculpe, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não pude participar do programa desde o princípio, mas eu estou muito interessado e estamos em contato aqui. Muito obrigado. Esse grupo que estava se juntando, esse grupo os que vocês organizaram, é um trabalho mais de mulheres, de crianças. Então, todos esses tópicos que foram mencionados e que nos preocupam, tudo isso é parte, ou isso foi um grupo maior ainda. É um grupo de religiosos, mas está aberto para que outros participem. Ela está pedindo desculpas porque o seu áudio vai e vem. Talvez seja o seu microfone, talvez seja uma forma de você melhorar, porque é um grupo aberto a todos. E para algum grupo tem gente que não participa das congregações. Então, nós falamos sobre a reunião de 15 de maio. Eu creio que sim. Eu recebi isso. Bom, por favor, nos avise, nos mantenha informados de como você participa e agradecemos muito. Nós temos muitos membros da comunidade que estão na Índia ou são da Índia, então eu tenho certeza de que vai dar tudo certo. Bom dia, bom dia da República Dominicana. Vocês me escutam? Saudações a todos e eu posso dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que nem todos estão na parte matutina, mas eu vou falar sobre a Aliança de ONGs da República Dominicana e nós vamos falar sobre eu recebi uma solicitação de participação e eu escrevi para outra rede que eu eu escrevi para uma ONG, mas não recebi ainda a resposta. Eu não sei se há uma resposta direta. Eu tive algumas comunicações, então eu não sei se isso é a resposta ou se eu preciso esperar outra resposta. Ou quem deve responder.
Então, eu fico um pouco confuso com os diferentes grupos. Eu não tive nenhum contato com outra pessoa sobre isso, mas eu já vi que várias reuniões e essa conexão, essa reunião de conexão em várias reuniões. Muito obrigada, Caridade. Infelizmente, o Rohan não está no chamado, então a gente não vai poder esclarecer esse tópico com ele agora, mas nós vamos poder fazer, e para minha clareza, para eu entender, você fez a mesma. Você enviou isso que está na caixa de bate-papo há um tempo atrás, não é isso? Exatamente. Bom, então provavelmente deve ter tido alguma resposta. Quando você enviou isso, ou quando você vê um, um e-mail, algumas equipes estão se organizando. eh, Talvez a equipe não se juntou ainda, mas você falou que você ouviu de outras pessoas. eh, Aqueles que já se juntaram, você pode dizer se foi o mesmo grupo ou isso não é tão claro assim? We're talking about two different things. Eu escrevi para as redes na lista, eu escrevi para dois, a ON, a ONG e a outra rede de promotores, ODS, que é uma rede da sociedade civil para diferentes países. Eu não recebi ainda uma resposta. E, por outro lado, eu preenchi o formulário com meu e-mail pessoal e não recebi nada. Mas eu recebi um e-mail para participar em uma reunião, ah, um preparo de uma espécie de relatório. E depois eu participei, em outra reunião com menos participantes. Alguns estão nesse processo e pedindo para o grupo escrever um relatório. E nesse tópico, eu não pude entrar em contato com o pessoal da República Dominicana. Eu já vi que tem mais pessoas da República Dominicana aqui, mas eu não consegui entrar em contato. Perfeito, entendi, ficou bem claro, obrigada. O e-mail que você recebeu é o grupo que foi criado através desse fórum na caixa de bate-papo. Você tem isso. Você sabe quem foi o remetente? Você pode avisar se esse grupo é conectado ao fórum, porque alguns deles são organizados sob diferentes nomes.
eu vou olhar um pouquinho antes da última reunião. Na última reunião aqui, você falou que eles estavam tendo uma reunião para esclarecer o relatório. E eu respondi esse e-mail, mas se você puder me dar alguns minutos, eu vou verificar o e-mail. Você pode conversar com outra pessoa. Eu não quero parar a comunicação aqui e eu posso também escrever isso aqui na caixa de bate-papo. Sim, muito bom. Mesmo se for, isso seria perfeito. Eu vou ficar com os meus olhos abertos para receber a sua mensagem. Tem alguém que teve uma experiência para tentou entrar em contato com uma equipe ou um grupo de sociedade civil no seu país? Eu estou vendo que tem mais uma mensagem aqui da Yamamet que compartilhou que ela pôde entrar na equipe a partir da Etiópia. Também vão ter uma reunião no dia 15 de maio. E parece que essa data é muito importante e muitas das equipes vão ter uma reunião. Isso é uma notícia ótima. Obrigada por compartilhar isso conosco. Lígia, bem-vinda, por favor. Obrigada. Saudações para todos. Eu já preenchi o formulário para Guatemala. E eu vejo que tem outros membros. Estou bem feliz de vê-los. Também recebi a resposta ao formulário e depois eu estava colocando no grupo de WhatsApp. Então, eu estou no grupo de WhatsApp da Guatemala. Eles responderam, eles disseram que nós estamos tendo uma reunião no dia 12 de maio. Então, parece que estamos começando a trabalhar. Então, eu só queria avisar que estamos em contato com o grupo, que tenho lido tudo, as reuniões que vocês tiveram no passado, porque é o início. Eu já estou no trabalho da sociedade civil para a Guatemala. E eu devo ter mais notícias em alguns dias. Lígia, você tem alguma coisa? Não, 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 não tenho nenhuma novidade. Excelente. Eu estou muito feliz de ouvir de todos vocês que as conexões estão acontecendo. Parece que Guatemala vai ser dia 12 de maio. Temos mais uma pessoa da Índia que também recebeu o convite
para a equipe da Índia, que vai fazer uma reunião no dia 15 de maio. Então, temos muitas boas ações acontecendo em diferentes frentes, e isso é maravilhoso. E se alguém está pensando, eu queria fazer isso, mas eu não consegui, me parece que os formulários para participar ainda estão valendo. Então, se vocês seguirem o link que está na caixa postal e vocês completarem o formulário hoje, parece para mim que ainda é possível para vocês participarem de tudo isso. Então, eu espero que vocês façam tudo isso. É uma das formas mais diretas de compartilhar com os procedimentos desse fórum. É uma oportunidade valiosa. E como vocês ouviram de outros membros, muitas vezes esses grupos são pequenos e, obviamente, isso vai mudar. Muitas vezes os grupos são pequenos, mesmo se a sua experiência no país foi breve, qualquer experiência é melhor do que um grupo que não tem nenhuma experiência para poder dar insights e dar uma resposta ao governo. Então, qualquer experiência que você tiver, vale a pena trazer ao grupo. E eu espero que vocês completem o formulário, se não fizeram isso até agora. Eu acho que nós terminamos a parte do check-in. Agora vou à segunda parte da nossa agenda, que é refletir juntas na experiência que nós temos com esse desenvolvimento sustentável e cada um aconteceu nas regiões globais. Então, uma aconteceu em fevereiro e outros aconteceram desde a nossa última reunião. Então, qualquer pessoa que teve a oportunidade para seguir pelo menos parte do fórum, seja seguindo online, quando estava ao vivo, ou vendo uma gravação mais tarde, ou então lendo um relatório ou um documento que saiu do fórum, eu convido vocês todos a refletirem sobre qualquer coisa fazendo três perguntas, na verdade, que são como que a sua experiência se alinha com os relatórios e as perspectivas que foram compartilhadas, e depois como que a sua experiência entra em conflito ou está em desacordo com os relatórios e perspectivas que foram compartilhados, e depois, finalmente, tem insights adicionais ou recomendações que você contribuiria se você estivesse na sala. Então, outra forma de fazer essa pergunta seria: o que que estava faltando? Quais foram as falhas da conversa? Quem que não estava sendo mencionado? Qual a área que não foi lidada? Então, eu gostaria agora de oferecer agora para todo mundo. Você não precisa ter visto toda a parte do fórum, mas se você viu pelo menos uma parte ou leu um documento, nós adoramos ouvir de vocês seus pensamentos, suas reflexões sobre essa região. Tem alguém que tem alguma reflexão que gostaria de compartilhar
com esse grupo, eu estou vendo a mão de alguém levantada. A Zúlia está lá, com a mão levantada. Muito obrigada, Tereza. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu estou na Guatemala. É, eu participei da primeira parte da conversa hoje, porque eu não pude contatar com ninguém, mas eu estou escutando com bastante atenção e eu acho que teve gente que não pôde participar hoje por motivos de trabalho, mas eh, eu achei que foi bastante interessante e o que chamou a minha atenção é que os delegados é, um, eu vou encurtar as coisas. As reformas que estão acontecendo, e ele pediu como verificar como os aspectos familiares podem ser integrados, porque um dos tópicos principais foi migração, e ele sabe que muitas pessoas que estavam participando do fórum estavam trabalhando na Guatemala. A quantia de dinheiro que recebeu para migrantes é 21 milhões, que é uma parte enorme da, da Receita Nacional. Então, foi dito que ele não sabia trabalhar com as famílias de imigrantes, principalmente a corrupção, porque as ONGs estão trabalhando com o governo, precisam trabalhar, senão os meios financeiros desaparecem. E o governo não tem meios financeiros e conta com ajuda internacional, mas qualquer ajuda precisa vir ao parlamento e por causa da corrupção e como todo governo quer ter uma parte, o governo não tem meios financeiros, mas pelo menos ele foi bastante sincero e franco sobre o assunto. Então, há um pacto entre o governo legislativo, os dois parlamentos participando, então há essa participação e também ele falou que a corrupção está muito presente e falando também sobre a estrutura das instituições que são mistas, são parcialmente públicas e privadas, então, rede de eletricidade, escolas,
e também um grupo de cooperativas, mas o problema na Guatemala é que a corrupção está nos níveis baixos e nos níveis altos. Ele falou sobre 71 mil dólares sendo mantidos, porque eles não querem ninguém que tenha acesso, porque isso é mantido, e não está sendo investido. E também falou sobre a estrutura de instituições públicas, que é muito importante, e ele enviou, tem um sistema de taxação que é baseado numa, numa carteira de identidade única. Então, nós vamos ter uma identidade única que é usada para tudo. E as pessoas falam que isso não é o suficiente para evitar a corrupção. Então, na Guatemala tem muitas demonstrações para solicitar uma mudança no sistema. Então, desculpe, eu estou sendo um pouco caótico, mas no final das contas, teve uma resposta de uma pergunta de como transformar processos na Guatemala para que tudo possa melhorar. Eu acho que é muito importante para Guatemala e a agenda de 2030 deve ser incluída nas políticas nacionais. Eu concordo totalmente, porque ele insistiu que as políticas nacionais devem pegar essa agenda como uma coisa chave. Ele diz que a agenda é como um guarda-chuva que tem comunistas, tem católicos, tem todo mundo, porque todo mundo concorda com essa ideia das Nações Unidas. E é muito bom ter um guarda-chuva comum com pessoas de tantas ideologias diferentes. Então, ele estava lutando para isso ser um flagship, né, uma coisa principal. Então, foi isso que eu pude descobrir desse fórum regional. E eu acho que o que foi dito sobre corrupção, etc., eu creio que esse governo está tentando recuperar a autoridade, um governo democrático que está lutando contra a corrupção e contra todas essas coisas que estão afetando o país. Então, as ferramentas estão aí, mas a gente acha que o governo não está usando essas ferramentas. Também teve um rumor de um golpe, eu não sei se esse golpe vai acontecer ou não. Talvez o governo não está sendo tão proativo, usando, porque eles não querem entrar em conflito com outra parte que quer organizar o golpe, eu não sei. Obrigada, Zúlia. Eu me pergunto, você sabe ou você notou o nome e o título desse ministro? Porque essa é uma perspectiva bastante refrescante que ele foi tão honesto e tão franco. O nome dele é Carlos Mendonça e ele falou que ele foi o secretário de planejamento, mas eu não sei planejamento do quê, desculpa. Mas ele falou que era o secretário de planejamento. Bom, muito bom saber. Parece que ele é uma pessoa que seria uma legal para ter uma conversa franca.
Isso é muito bom para nós sabermos. E é uma mudança saber que alguém está falando abertamente sobre isso, e é muito interessante ouvir o entusiasmo sobre essa agenda, e entrar na política nacional. A gente esperaria que isso seria o objetivo de todas as nações, mas nesse momento nós estamos vendo movimentos na direção oposta. Muito embora tenham concordado com os objetivos 10 anos atrás. E é ainda mais importante ouvir esse endosso na sua região, porque um dos países que está saindo da agenda, é Costa Rica, é um vizinho distante, e a gente sabe que quando um governo para de se comprometer, outros governos acham também que não tem responsabilidade. Então, é muito importante ouvir as vozes das pessoas que realmente estão apoiando a agenda e o poder da agenda, como você falou, que é juntar pessoas de tantos grupos e tantas ideologias em torno de uma ideia em comum. Então, isso foi uma reflexão bastante encorajadora. Fiquei bem feliz de ouvir. Tem mais alguém que pôde seguir alguma parte do fórum da sua região e gostaria de compartilhar alguma surpresa, alguma parte de informação poderosa, alguma coisa que você tirou do fórum? Eu também vou adicionar que você está no nosso grupo de WhatsApp, que eu espero que seja, que você esteja, mas se você não estiver, eu vou adicionar você imediatamente. A gente está tentando colocar todo mundo no grupo, e aí eu compartilhei os slides, um conjunto de slides, na verdade, que tem links para todos esses relatórios que estão disponíveis daquela região, daquele fórum. Então, se você não pôde ver essas sessões no passado, mas você quiser achar um tempinho entre agora e a nossa próxima conversa, você vai poder voltar e revisitar a conversa, e nós podemos ficar muito felizes de ter um seu insight mais tarde. E como um lembrete, um dos motivos pelo qual a gente encoraja você a seguir esse fórum é porque ele se torna uma, um fundamento para a conversa global que vai acontecer em julho. E é muito interessante ter uma perspectiva nessa conversa regional, porque, claro, na sua região tem mais tempo e espaço para cada país levantar e destacar os seus progressos e os seus desafios, e dar para você um insight adicional sobre os temas de progresso, e os desafios são diferentes na sua região de outras regiões do mundo. É muito importante ter esse detalhe antes da gente entrar
na conversa global. Então, eu espero que, se você não assistiu pelo menos uma sessão ou leu um documento, eu espero que você siga alguns desses links para você poder revisitar antes da gente se encontrar de novo. Eu estou vendo a mão da Cárida levantada, por favor, siga em frente. Caridade, você está mutada. Nós não podemos ouvir você. Sim, desculpa, eu estava procurando aqui um documento. Então, eu não pude seguir o fórum uns 4, 5 dias, mas eu pude ler e eu pude ouvir o relatório que foi apresentado e eu achei que isso foi muito pertinente. Isso falou sobre o desenvolvimento em torno da produção e os objetivos que foram setados para 5 anos depois. Então, nós estamos indo na direção certa, mas ainda estamos abaixo do nível esperado. Então, foi mencionados algumas porcentagens e nessa análise ele também mencionou três aspectos diferentes que estão ligados aos pilares de desenvolvimento e o respeito das armadilhas que nós temos relacionadas ao desenvolvimento. Isso é muito importante entender como isso está ligado, como está tudo interligado. A baixo desenvolvimento, o, o baixo subemprego, a mobilização social, e isso está conectado à pobreza e à desigualdade. Então, o desafio está sendo nesse respeito. E isso tem uma capacidade baixa de governança. Ele também fala que a sensação é que essas mudanças climáticas não são reversíveis e tudo isso está interconectado e leva a uma estagnação nos índices que estão sendo usados para medir o progresso nos OCDs 3, no 14, 7 e 8. Então, são certos indicadores que melhoraram, mas ainda há muitos desafios e, e coisas que estão andando para trás, que os objetivos, isso mostra que os objetivos não vão ser atingidos. O que chamou a minha atenção é que ele oferece uma análise estrutural da região, mas eu achei que essa análise estava com uma posição
que estava faltando eh, nas diferentes países. Ele estava muito concentrado e então não é a mesma forma de analisar a realidade que leva à pobreza num certo país. Então, eu acredito que soluções possíveis a esse problema não foram discutidos. Eu acho que ele estava preocupado só com números, e depois da apresentação eu li o relatório para me aprofundar essas informações e tudo que é relacionado ao crescimento econômico, à criação de emprego e essa ligação com migração e tudo isso foi muito interessante, mas eu creio que o papel da migração, do desenvolvimento, e esse papel não foi mencionado ou não foi estudado. Então, é, isso é um relatório que falar sobre o arcabouço jurídico que isso também está ligado à violência de gênero, etc. Mas o ponto de vista da igualdade, incluindo a qualidade de gênero, isso não foi abordado. Então, não está incluído de uma forma prática. Então, há diferentes regulamentos, mas o desenvolvimento não está aí. Os índices estão mostrando que há uma estagnação. Então, eu acho que eles estão abordando todos os processos e todos nós precisamos ter um ponto de vista mais igualitário para trabalhar com esse contexto latino-americano. Muito obrigada. Obrigada, Caridade. Você fez tantos pontos importantes, principalmente na sua crítica ao relatório que foi dado. Eu acho que isso é uma lição muito importante, porque, embora a gente tenha muitos eh, desafios, nós temos desafios, pelo menos no, de país a país, porque os países são grandes e temos muitos outros desafios que a gente pode adicionar dentro de um país. Então, a gente sempre deve ter análise a nível de um país para realmente entender a forma de soluções que vão ser afetadas em todos os lugares. Então, é muito importante entender essa identificação de país, pelo menos
as causas raiz para a gente saber qual solução pode ser eficaz. Então, eu também quero que isso seja uma lição para nós, para dizer que essa falta de detalhe, junto com o foco em dados e o foco em números, que é muito comum nesse tipo de relatório, isso é uma forma normal de contar histórias num fórum das Nações Unidas. Por esse motivo, é tão importante que vocês também possam participar e trazer os rostos humanos e as experiências humanas para acompanhar os dados. Porque, claro que os dados são importantes e os dados contam uma história, mas muitas vezes isso falta a experiência humana que ainda é mais motivadora do que gráficos e então quando a gente traz a nossa própria experiência e as histórias de pessoas reais que são afetadas, por exemplo, quando a gente falha na implementação de legislação que não permite violência baseada em gêneros, como que isso afeta uma pessoa em algum país, qual é o resultado? E a nossa experiência ajuda a trazer esse importante pedaço da realidade de volta à conversa que está acontecendo. Por que que nós criamos esses ODS em primeiro lugar? Para reduzir o sofrimento entre as pessoas, para dar mais dignidade, para possibilitar a harmonia entre os seres humanos e o resto da criação. Então, nós sempre precisamos trazer a conversa, mesmo quando é importante, ligar esses dados, a gente tem que sempre ligar esses dados de volta à realidade, numa experiência. Então, essas são observações muito importantes e eu vou dizer para você que, historicamente, a definição do desenvolvimento foi muito focada no desenvolvimento econômico. Então, o que você observou nesse relatório, com a ênfase muito forte no SDG número 8, né, o ODS, pode ser o caso de que nos relatórios de muitos países pode ter ênfase ou análise em torno desse ODS. E isso é uma prosperidade, por exemplo, um- uma outra coisa muito importante. Isso é uma contribuição, é, juntar todas essas análises e não deixar que o aspecto, econômico seja superior aos outros, porque a gente sabe que a realidade é muito mais integrada e isso tem a ver com as comunidades e não é ao contrário, não é que os humanos devem servir à economia, mas a economia deve servir ao bem comum. E são importantes lições que a gente pode e parece que o e-mail que vocês receberam
Como vocês completaram o formulário, vocês devem receber uma mensagem do subgrupo da República Dominicana. Então, eu acho que você pode até responder e você pode escrever, falar, eu preenchi o formulário para fazer parte da equipe do VNR República Dominicana. Eu ainda não ouvi nada sobre essa reunião. Tem alguma mensagem que eu perdi ou o grupo ainda não está se reunindo? E como responder essa pergunta? Eu vou seguir esse assunto, mas eles só me deram as duas boas-vindas, as boas-vindas, eu vou responder perguntando o grupo e eu vou perguntar, vou pedir uma resposta mais específica. Bom, temos reflexões bem fortes do Fórum Regional. Eu vou compartilhar mais uma vez essa coleção de links. Então, se vocês ainda não viram uma parte do fórum da sua região, eu espero que vocês sigam pelo menos um link e assistam pelo menos uma sessão para vocês terem uma ideia da conversa. Esse vai nos trazer à última parte da nossa sessão, uma parte curtinha. E o que que quer dizer isso? É como olhar para frente. Se você estava nesse chamado em março, isso vai estar familiar para você. Mas quando a gente se encontrar novamente, que vai ser no dia 2 de junho, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar mais reflexões sobre os estudos independentes e sobre os progressos. Antes dessa reunião, vocês devem olhar o relatório do passado que foi submetido pelo seu país. Então, eu tenho links compartilhados dos seus países. Então, se tiver mais de um link do seu país, você não precisa ler todos os relatórios, mas eu os coletei aí para você ter a opção da escolha. Então, você pode ver qual o relatório que você quer ler. E, mais uma vez, eu vou dizer que se o relatório do seu país for muito longo, e não é essencial que você leia todas as páginas do relatório, mas talvez você queira selecionar uma parte dedicada a um assunto ou um ODS que é importante para você e focar nessa sessão. Então, se você tem alguma coisa muito grande, muito difícil de ler, não fique preocupado. Encontre uma sessão que tem significado para você e devote sua energia a isso e não se preocupe com o resto. E mais uma vez, esses slides que vão ser enviados para você tem um link, algumas das afirmações curtas que foram entregues pelas equipes dos seus países nos anos passados.
Esses são os tipos de afirmações de, e tem a ver com aquilo que muitos de vocês estão começando a participar. Se vocês quiserem ver o resultado final dessas equipes, vocês poderão vir a esse banco de dados. Os grupos principais, outros interessados em encontrar o seu país, e vocês vão poder fazer isso inserindo o seu nome. E aí o resultado que aparece vai ter um link onde você pode abrir esse relatório. Então, se você tem 2 minutinhos, você vai poder ler como essa equipe respondeu ao o governo no passado. Então, isso é uma coisa muito interessante de se fazer entre agora e você e o encontro com sua equipe. Isso vai dar uma boa perspectiva no objetivo. E eu também quero lembrar que conforme a gente vai chegando mais perto de julho, então depois do fórum, o seu projeto para o final desse programa é que a gente vai oferecer a contribuição para uma série de eventos que a gente chama de J-Core Laboratório. Vai ser um chamado de Zoom, mas a gente vai ter uma sessão que vai ser ligado aos ODS. Vai ser número 3, cuidados com a saúde; 4, igualdade de gênero; 8, trabalho decente e economia sustentável; 14, sistemas saudáveis, que são oceanos, lagos e rios; e depois o objetivo 17, que são parcerias para desenvolvimento sustentável. Então, pense nesses ODS e apostolados. E isso seria muito bom para compartilhar isso durante o laboratório. Então, o resumo é, depois do chamado, se você puder, se você ainda está tentando se conectar com a rede da sociedade civil, por favor, continue com esse contato. Se você não completou esse formulário da caixa de bate-papo, por favor, faça isso hoje, porque as equipes estão indo para frente, vão começar a trabalhar juntas. E você continua adicionando as suas contribuições. Você pode voltar, ver as gravações do seu Fórum Regional sobre Desenvolvimento Sustentável. Sociedade civil do passado, e ver no calendário que a gente vai se encontrar de novo com uma delegação global no dia 2 de junho, e vai ser no mesmo horário que a nossa reunião de hoje.
Alguém tem alguma pergunta final que gostaria de fazer? O que fazer no futuro? Ou alguma coisa que eu compartilhei nessa sessão? Vão receber um e-mail de follow-up que vai conter todos os slides e todos os links de hoje. A gente vai compartilhar em inglês, espanhol e português. E nós também vamos colocar a gravação hoje. Então, essa gravação vai estar disponível em breve e nós estamos muito animados para vê-los novamente no dia 2 de junho. Obrigada a todos por seu tempo valioso. Obrigada pelo bom trabalho, pelo follow-up, reunião, comunicação que vocês têm feito no meio desses chamados. Então, tentem se envolver o máximo possível, se engaje o melhor possível no preparo nesses preparo para esses eventos. Eu agradeço. Aprecio muito a oportunidade de estar com todos vocês. Agradeço pela energia e pelo entusiasmo. Muito obrigada, Tereza.